Olá, como dimensionar uma arquibancada, como que uma estrutura otimizada e por que você deve parar de pensar que existe só um jeito de fazer as coisas. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho uma arquibancada, o cliente contratou e fala, eu preciso que você dimensione uma arquibancada, ou eu vai fazer o galpão, junto com o galpão tem que fazer uma arquibancada, alguma coisa do tipo. É uma questão que regularmente acontece para engenheiros e regularmente engenheiros chegam para mim e falam, Gilberto, eu preciso de uma arquibancada. Qual que é o método? Qual que é o método correto? Como que eu sei qual que é o jeito certo de fazer uma arquibancada? E a primeira questão é, não tem jeito certo. Tem o melhor jeito para o seu caso, que vai depender, que eu quero demonstrar que tem várias maneiras de fazer a mesma arquibancada e vai depender da concepção. Vou demonstrar com concreto, mais madeira, tem várias maneiras. Então, vamos lá. Primeiro método, um método que a gente poderia fazer tranquilamente em concreto armado seria o quê? E esse é um dos métodos que eu já fiz e é bem simples de fazer, sem mão de obra especializada. Então, digamos, um pedreiro, né? Que pedreiro você encontra todo o Brasil. Tá? Primeira questão é, fazendo pórticos aqui, ó, a gente vê aqui, tem alguns pórticos aqui, tá? Cada quantos metros? Aí vai depender do dimensionamento, ok? Entre a questão, colocar um pórtico cada X metros. E entre um pórtico e outro, então, fazer várias lajes, ok? Como uma arquibancada vai ter tipo uma largura ali de em torno de 50, 70 centímetros, vai depender de cada caso, claro. Tem arquibancada de 45, tem arquibancada de 80, depende de cada caso. Mas o que vai acontecer é que vai ter uma vigota aqui, um enchimento e outra vigota e já acabou esse pano de laje, ok? A viga pode aproveitar o espaço das vigotas, né? Porque a viga pode ser tecnicamente cheia, só deu uns 3 vigotas em cima aqui, mas tecnicamente ela vai ser cheia, não tem por que não fazer uma viga embutida aqui, tá? E a parte vertical, alvenaria, ok? Esse método é um método que pode ser usado tranquilamente no Brasil todo. Por quê? Porque para fazer esse método só preciso de concreto armado e alvenaria. Ok? Isso que eu consigo no Brasil todo. Tá? Não tem parte do Brasil onde você não consegue fazer uma laje treliçada. Talvez 99,9% do Brasil você consegue fazer uma laje treliçada e uma parede de tijolos e é tranquilo de uma maneira econômica. Ok? Esse é um método. Mas tem outros métodos? Tem. Essa é a questão. Vamos demonstrar um outro método, por exemplo. Tá? Então, um outro método aqui, ó, eu estou usando pré-moldado. Digamos que o pilar pode até prolongar, então, vai depender de cada caso, justamente do que você precisa executar. Então, eu poderia fazer um pilar pré-moldado aqui, outro pilar pré-moldado aqui que poderia ficar até embutido no solo, vai depender da profundidade, ele poderia ficar para dentro também, não é questão, tá? E uma viga jacaré, o nome dessa viga aqui, ó, só demonstrar aqui, ó, mas o nome disso aqui é uma viga jacaré, por quê? Porque ela tem a parte de cima que parece um jacaré, só que outra questão, a parte efetiva, vou pensar, viga, essa viga aqui, importa tudo ela? Não, a questão é que dessa viga aqui, ó, a gente perde uma certa área, tá? Claro, a questão é que, no caso aqui, digamos, seria essa região aqui, pode ter um pequena diferenciação e tudo mais, mas eu poderia aproveitar essa região aqui, como se fosse uma viga assim, ó, tá? Onde essa parte aqui, ó, que é importante mesmo para a viga, ok? E o que vai acima é só um concreto, eu posso até fazer uma armadura mínima, mas entre a questão que o que importa é o que está nessa região aqui de dentro, ok? Essa região dentro que é a questão crítica. O restante é só um enchimento para poder apoiar uma placa, tá? E dentro da questão, isso aqui poderia ser feito como? Colocando placas em L. Okay? Placas pré-moldadas em L, encaixa uma do lado da outra, uma depois da outra, ok? E pronto, fez uma arquibancada também. Depende do caso, tem que ter um cortezinho aqui na placa para encaixar com o pilar, mas essa que seria uma segunda possibilidade. Agora, uma terceira possibilidade que eu não demonstrei aqui, mas que poderia ser feito tranquilamente, sem problemas nenhum, sem dificuldade, seria o quê? Não usar as placas, tá? Pegar essa mesma questão, fazer a viga pré-moldada e fazer a laje treliçada no local. Isso aqui eu poderia fazer tranquilamente também. Como eu falei, lembra, nós não temos uma regra oficial de como fazer, tá? Mas eu poderia fazer isso aqui, ó, tranquilamente também, percebeu? Eu poderia usar uma laje treliçada em cima de uma viga jacaré. Nada impede, ok? Uma viga jacaré pré-moldada, por exemplo. Tá? Essa é outra possibilidade também, uma maneira de fazer uma peça assim. Vou demonstrar outra situação aqui agora. Eu poderia fazer, por exemplo, perfis metálicos, ok? E usar painel wall, que é um painel com, digamos, com madeira interna, madeira compensada interna, e revestido. Okay? Isso é uma outra possibilidade. Tá? Esse painel vai ser um vão menor, então muitas vezes você trabalha aqui com vários perfis, cada 1,20 m, cada 1,25 m, depende do fabricante. Okay? E uma sapato corrida de cada lado, porque eu vou ter dezenas de pilares que eu penso fazer um sapato corrida. Okay? Esse seria um outro método que a gente poderia trabalhar tranquilamente. Okay? Esse seria uma arquibancada bem mais leve, mas outra questão, então, no caso,
cliente vai querer um arquibancada mais pesado, vai depender de cada caso, ok? Outra possibilidade, só para demonstrar que a gente tem várias opções, inclusive no mesmo sistema, é o quê? Outra possibilidade é que eu faça os pilares mais para dentro, ok? Deixe um pequeno balanço para os dois lados para pegar a placa, ok? E faça uma sapato corrida, um radier no caso, sapato corrida global, não um radier, tá? E todos os pilares nascendo no radier. É outra possibilidade, ok? E todas as possibilidades aqui, o que eu estou pensando? Aí qual que é a regra específica? Eu tenho que ver o que o material tem na região, o que eu tenho de custos, entre outros fatores. Mas tem, na verdade, até outros métodos, muitas vezes até mais econômicos ainda. Vou mostrar uma situação aqui, ó. Eu já utilizei que tipo, é muito mais econômico de qualquer uma dessas que eu demonstrei. Isso que vai depender do tipo de obra. Por exemplo, aqui, ó. E se eu tivesse, por exemplo, ó, um terreno inclinado, ok? Eu poderia usar a própria inclinação do terreno, só fazer um piso inclinado aqui, essa parede aqui nem seria necessário se eu tivesse piso de fora a fora, ok? Só nas bordas eu faria uma contenção, mas eu poderia fazer isso aqui tranquilamente, ó, uma arquibancada, onde eu aproveito o terreno mais alto do outro lado e eu uso só o terreno e um piso sobre, nem uma mini parede aqui de contenção, mas deixa eu fazer a parede de contenção direito, porque ela é mais larga do que alta, vai ser um empuxo mínimo, no caso eu tenho uma armadura mínima aqui, mas só isso, percebeu? Então é outro método de fazer uma arquibancada. Sabendo isso então, você percebeu que tem vários métodos? Agora outra pergunta, você acha que eu demonstrei todos? Não, eu não demonstrei todos. Você acha que eu estou escondendo conhecimento? Não. Na verdade, tem vários métodos também, tá? Mas entra a questão que eu conheço, mas eu não conheço todos os métodos de fazer arquibancada. Ok? Ninguém conhece todos os métodos de fazer uma arquibancada. Ninguém conhece todos os métodos de fazer uma estrutura. Ok? Se você acha que tem esse método aqui, o método oficial, está na Constituição que tem que fazer. Não, não tem. Tá? Entra a questão que engenharia é planejamento em um mundo aberto. Ok, eu costumo imaginar essa questão, porque geralmente a maior parte dos meus alunos ou quem assiste os meus vídeos são homens jovens que têm experiência com videogame. Tá? Então a questão do videogame tem um termo que a gente chama de mundo aberto, onde você pode fazer qualquer coisa limitada à configuração do videogame. Ok? O mundo real é um mundo aberto. A engenharia é um mundo aberto. Ok? Não existe uma limitação específica. Você tem que trabalhar desse jeito. Okay? Tem várias maneiras, várias pessoas trabalhando de maneiras diferentes e buscando uma solução mais econômica. Todo engenheiro que se preze, que está buscando economia para o cliente, deve buscar a solução mais econômica. Tá? Entra a questão que qualquer engenheiro que quer ganhar bem a longo prazo vai buscar justamente isso. Tá? Principalmente se for trabalhar com execução de obras. Por quê? Eu quero demonstrar uma situação. Como que funciona uma obra? Como que funciona em questão de uma pessoa que quer fazer uma obra? Bom, basicamente, a pessoa tem um certo valor para fazer uma obra. Tá? Vamos imaginar que essa pessoa tem, digamos, 300 mil para fazer uma obra. Ok? Tá? Essa pessoa que tem 300 mil para fazer uma obra, ela vai orçar com algumas construtoras diferentes. Tá? Vamos imaginar que eu colocar 300 mil. Ok? Uma construtora vai lá e encontra uma maneira de fazer essa arquibancada por 200 mil. Ok? Tá? O que vai acontecer? Que o custo aqui, ó, tá? o total, né, o máximo aqui de valor é 300. Se uma construtora, tá, custo cobrou 200, ela pode ter um lucro de até 100 mil. Percebeu a situação? Tá? Agora, se ela achou uma maneira de fazer por 180 mil, o lucro dela vira 120 mil. Ok? Isso que é a questão que você tem que entender. Só que na engenharia as margens não são tão grandes. Ok? Então esquece o que eu acabei de falar. Vamos imaginar 300 mil de uma obra. Ok? Uma construtora vai fazer por 270 mil. Tá? E é normal na construção civil uma margem de lucro de 10%. Ok? Tá? Cada indústria vai ter uma margem de lucro diferente. No caso da construção civil, em torno de 10% é uma margem boa. Tá? Nenhuma construtora que está ganhando 10% de lucro do que ela vendeu de obra vai ficar triste. É uma questão boa. Tá? Essa empresa vai ter um lucro de 30 mil. Agora entra a questão. Um engenheiro que pegou um projeto ali de 270 mil. Se ele encontrar uma maneira de fazer por 240 mil, porque de 270 para 240 não é tão difícil assim a gente tentar achar uma economia que economize uns 10% por um planejamento bem adequado. Tá? Já teve várias obras que eu peguei aqui e eu fiz uma economia de 5%, 10% por um planejamento adequado comparado a outro projeto. Tá? E o que aconteceria aqui? Viraria 60 mil reais. Tá? Então a questão que você tem que entender aqui é o seguinte: quando você pega uma obra, quando você pega um serviço e tudo mais,
talvez no começo você não vai pegar a obra inteira. Eu nem recomendo um engenheiro com menos de 5 anos de experiência tentar pegar empreitada por valor global, porque ele pode quebrar. Tá? Mas entra a questão que um engenheiro experiente que ganha dinheiro a longo prazo, o que ele vai pensar é, esse é o valor que eu vou comprar. Tá? Se eu tiver 10% de lucro, é 30%. Mas se eu tiver 20% de lucro, por um planejamento adequado, uma otimização adequada, trabalhar a melhor competição, encontrar maneiras mais eficientes, ele vai cobrar, ele vai ganhar o dobro, percebeu? Tá? Como ele reduziu aqui o custo em o quê? 11%, ele vai ganhar o dobro. Entendeu a situação? Então, por que eu demonstrei tantas possibilidades, estou falando isso? Porque quando um cliente chegar para você e falar, eu quero fazer uma arquibancada, ao invés de pensar, eu tenho que encontrar um método para fazer uma arquibancada, não. Você tem que pensar assim, ok, que sistemas eu tenho na minha região? Quanto que custa cada sistema na minha região? Como que eu poderia otimizar esse arquitetônico para essa arquibancada? Entendeu? E você vai tentar buscar qual é a solução mais econômica para o seu caso. Tá? Tem muitas construtoras por aí que vão buscar só um jeito e passar esse jeito. Ok? Mas a questão crítica é, se você buscar 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes, cada uma dessas maneiras, obviamente, vai ter um custo menor, diferente. Tá? Cada uma vai ter um custo diferente, não menor. Uma vai ser maior, outra vai ser menor. Mas você entendeu a situação. Cada uma vai ter um custo diferente. E se cada uma vai ter um custo diferente, quando você orça 5, você vai achar uma, mal ou bem, que vai ter um custo menor. Você vai achar uma que vai ter 240, você vai achar outra que tem 270 e tudo mais. E entra a questão que, se você achar a solução mais econômica, é a solução econômica que você vai usar. E se você tiver um bom planejamento e um bom dimensionamento, você consegue tranquilamente dobrar os lucros de uma empresa. E se a empresa é sua, você dobrou seu faturamento. Seu lucro, não faturamento. Faturamento não importa, importa o lucro. Tá? Mas essa é a situação. Então lembre, você está no mundo aberto, não tem só um jeito de fazer as coisas. Isso que é avanço tecnológico, é achar outras maneiras de fazer as coisas, ok? É achar uma maneira mais eficiente, mais econômica, mais lógica de fazer as coisas, ok? E entra a questão, vai depender da sua obra. Por exemplo, aqui entra a questão, uma arquibancada aqui a gente consegue tranquilamente reduzir 80% do custo fazendo isso aqui. Por quê? Porque não tem pilar, não tem viga, não tem fundação. Não tem laje, não tem... é só um concreto direto sobre o solo, entendeu? Tá? Essa solução muito econômica, mas vai ser usado sempre? Não. Tá? Então, assim como a gente tem um mundo aberto, a gente tem que entender que esse mundo aberto que a gente tem, para cada situação vai ser diferente. Para cada situação tem que planejar qual que é a solução ideal de uma maneira diferente. Não tem só um jeito, tem várias maneiras, vai depender de cada tipo de obra, beleza? Mas por enquanto é isso então.